Já imaginou quanta oportunidade você perde por não aproveitar bem o seu tempo? Em 2011 eu era analista de sistemas no grupo empresarial que eu trabalho hoje, e era um ano em que a quantidade de aplicativos móveis criados aí em todo o mundo estava crescendo de uma forma exponencial. E aí, num determinado dia, eu estava pedindo uma pizza por telefone, na época, e eu estava achando aquilo um saco porque estava demorando muito para acontecer o pedido. Então, como eu já tinha uma boa noção do que eram os aplicativos móveis naquela época, eu pensei, cara, eu poderia ter um aplicativo aí para poder conectar os restaurantes e o público, né? Fazer entregas aí de comidas, bebidas, entrega de serviço, de marceneiro, pedreiro, qualquer coisa. E naquele momento eu comecei inclusive a escrever o que seria esse aplicativo. E eu vi realmente que era uma ideia sensacional. Mas aí logo veio aquele pensamento, né, de alguém que tinha um monte de crença limitante na época. Cara, não dá tempo, você faz muita coisa já. Vai ter que estudar como é que você faz programação em aplicativo móvel. A empresa que tu trabalha é boa, você pode perder essa oportunidade. E outros 1000 pensamentos negativos que eu pensei na época. E aí, resultado disso, surgiu o iFood, o Get Ninjas e outros grandes aplicativos por aí. E com certeza eu poderia ter sido um dono de uma delas. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança e hoje nós vamos falar sobre produtividade com um tema voltado para a perca de oportunidades por você não ser produtivo. Recentemente eu publiquei lá no meu Insta uma notícia que saiu na CNN, agora em junho de 2023, sobre um estudo que foi feito por uma universidade lá nos Estados Unidos que dizia que o tempo médio de atenção das pessoas em uma tela de computador para poder trabalhar reduziu significativamente. Em 2004, essa média aí era de 2 minutos e meio, ou seja, cerca de 150 segundos. Então, você começava a trabalhar, olhava para sua tela do computador, cerca de 150 segundos depois você começava a dispersar com alguma outra coisa. E de acordo com esse estudo, agora em 2023, esse tempo ele reduziu para 47 segundos. Você entendeu o que eu estou falando? 19 anos atrás, tem gente que nem 19 anos tem, né? Meu Deus. Você começava a trabalhar e em média 150 segundos depois você dispersava. Agora você começa a dispersar com 47 segundos. Gente, é uma redução de 67% da sua atenção e isso é muito alarmante. Infelizmente, eu tenho uma outra notícia que é pior ainda para te dar. Essa mesma pessoa que senta para poder fazer um relatório, por exemplo, que seja, e aí 47 segundos depois ela dispersa, né, com outra coisa. Sabe quanto tempo ela leva para voltar para aquele relatório? Em média, pasmem, 25 minutos. E isso equivale, pessoal, a 1500 segundos para ela voltar ao que estava fazendo antes. Isso não acontece com você, né, que está me assistindo agora. Será? Mas a pessoa senta para poder trabalhar. Pouco tempo depois, já vai ler o e-mail. De lá, ele vai ver se tem uma mensagem, por exemplo, no celular. Então, vê que um cliente pediu para você ver uma demanda e você vai ver aquela demanda. Voltando para o computador, você olha para ele, mas mesmo assim você pega o celular para olhar a hora. E aí você vê que chegou um SMS com uma promoção aí de passagem aérea. E aí nem tava pensando em viajar, mas não pode perder a promoção, né? E aí daí você clica, abre para ver essa promoção, se tem alguma boa, né? Alguma legal aí para você viajar. Não compra nada e lembra que tem um relatório para poder fazer. 25 minutos se passaram, você até fez algumas coisas produtivas, mas não tinha nada a ver com aquele relatório que você tinha que fazer. E aí você passa o dia nesse ciclo, que às vezes se torna infinito, e no fim da tarde você fala, putz, trabalhei pra caramba e não fiz nada. Gente, por que você acha que eu tenho esse canal aqui no YouTube? Por que você acha que eu falo tanto sobre produtividade? Por que você acha que eu contei a história que eu contei lá no início desse vídeo? As pessoas hoje em dia, elas estão dispersando, gente, muito fácil. E isso impede diretamente o crescimento delas em suas carreiras, impede delas prosperarem, impede elas atingirem seus novos resultados. E eu vou falar, viu? Impede até no amor, na construção de uma nova família, na criação de filhos, né? Vixe, atrapalha em tudo que é coisa. Quando eu comecei a estudar sobre produtividade, lá em 2012,
O iFood ele já estava meio que bombando ali na época, e então eu decidi, né, também por conta das minhas crenças limitantes na época, que seria perca de tempo investir naquilo. Então eu coloquei na minha cabeça que eu iria usar aquele tempo livre e também a organização de alguém produtivo para poder aprimorar a minha carreira, né? E assim eu fiz. De lá para cá eu realmente subi pra caramba de forma exponencial lá na empresa, num nível bem interessante dentro da companhia. Mas claro, hoje eu já tenho outros objetivos paralelos, mas tudo que eu construí até aqui, pessoal, com certeza foi porque eu me tornei uma pessoa produtiva, atenta às coisas, né? Eu não tô naquela média lá de 47 segundos. E aí o pensamento, pessoal, ele é muito simples em relação a isso. Para que eu possa crescer, eu preciso de tempo. Pois geralmente você é uma pessoa que trabalha muito, que está se sustentando e muitas vezes você está até sobrevivendo nesse país difícil que é o Brasil. Como que alguém pode encontrar tempo nesses moldes? Difícil. Eu na época eu era coordenador de sistemas. Eu tinha uma equipe pequena de desenvolvimento de software e aí vários projetos para poder entregar, também vários clientes para poder manter. O volume de solicitações que chegavam, gente, era muito maior do que eu podia entregar, eu e minha equipe. E aí eu também acabava colocando a mão na massa. Eu era coordenador, era líder ali, mas acabava colocando a mão na massa no desenvolvimento de software. Então eu fazia as atividades de coordenação durante o dia, de liderança, e à noite eu acabava pegando no código-fonte para poder dar conta de tanta coisa. Esse código-fonte, pessoal, é o programa, né, que você escreve, o programador escreve para poder desenvolver um software. Sério, gente, eu largava nessa época coisa de entre 11 da noite a 3 da manhã, todo santo dia, final de semana. Eu dormia mal pra caramba, dormia 3 ou 4 horas por dia, tinha insônia, vivia muito estressado. E isso afetava inclusive a minha vida pessoal, no meu relacionamento com amigos, no meu casamento na época, por aí vai. Eu falo assim, como era na minha vida, mas certamente não deve ser diferente do que acontece na sua vida. Então você imagina em que momento eu poderia parar para estudar alguma coisa diferente, né? Em momento nenhum. E gente, não se enganem, essa vida ela nunca vai parar se você permitir que isso continue. Sempre você terá 1000 coisas para fazer. Isso não é ser produtivo. Muita gente confunde, né, que a quantidade de atividades que a gente tem para fazer no dia é porque a gente é produtivo. E não é. Você pode ter apenas 2 atividades no dia. Se elas estiverem ligadas ao seu objetivo, você realmente estiver executando elas de forma focada, você estará sendo muito mais produtivo que se você tivesse aí 1000 coisas para fazer no dia, mas sem nenhum valor, sem nenhum propósito. Ser produtivo é entregar, é ter resultados baseados em objetivos, em metas. Qual é o seu objetivo naquele momento? É atender a empresa? Ok, não tem problema se esse é o seu objetivo. Como você vai fazer isso de forma mais inteligente? Como ao mesmo tempo que você faz tudo isso que você tem que fazer, ao mesmo tempo você se destaca, né? Ao mesmo tempo você gera novos resultados em sua vida. Como que você vai conciliar tudo isso? Então responder essa pergunta é exatamente o pulo do gato na produtividade. No meu caso, eu queria sair daquela loucura de vida para que eu pudesse pensar em forma mais estratégica, né, nas minhas atividades e também para a minha vida, porque eu não estava vivendo de jeito nenhum. E aí eu comecei a ver lá os gerentes da empresa e, cara, eu queria ser gerente também. Então quando eu comecei a ter tempo de sobra, né, por conta das técnicas de produtividade que eu estava aplicando, eu passei a estudar e a pensar melhor nas minhas ações. Eu terminava, gente, minhas atividades aí do dia cerca de 15 ou 16 horas. E aí lembra que eu saía 2, 3 da manhã do trabalho? Então, é essa a diferença que eu quero mostrar para você. E aí eu ficava o resto do período que eu não estava trabalhando pesquisando, estudando coisas novas para poder evoluir. Inclusive, como melhorar as atividades do time e as minhas também. E vejam como isso é interessante, né? Eu comecei a ser produtivo realmente na minha vida e eu também levei o meu time a ser produtivo. Então não foi só eu que comecei a largar dentro do horário normal de trabalho. Isso foi praticamente um aprendizado e uma aplicação para todo mundo no meu time. Obviamente que vez ou outra alguém faz hora extra, não tem como, mas agora isso realmente é exceção. Quando cheguei aí no nível de gerência, eu já estava de olho nos diretores. E aí, o que eu preciso fazer para chegar até lá? E aí, obviamente, eu levei um tempo para poder aprender as atividades de gerência, mas logo também apliquei métodos de produtividade
E aí, já que eu tinha tempo sobrando, eu comecei também a me aperfeiçoar para isso, para poder ser diretor um dia. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, lá na época, o pensamento seria realmente o seguinte: quando eu tiver mais tempo, eu vou me dedicar a empreender em algo diferente. A iniciar, por exemplo, no mundo digital, a me dedicar a ensinar aos outros o que eu aprendi, como eu estou fazendo agora aqui com você. A escalar esse ensinamento aí na internet. Mas não me atentei a essas coisas na época, então realmente não fiz. E aí eu evoluí em outro sentido. Mesmo assim, pessoal, nunca é tarde. Certo dia um seguidor me perguntou: cara, eu acho que eu tô velho para poder pensar em ser produtivo ainda. E aí eu perguntei para ele: cara, se você tivesse mais tempo no seu dia, você ficaria mais com seus filhos? Será? Será que você procuraria mais opções de renda? Você faria, por exemplo, alguns freelancers por fora? E a resposta foi sim para todas as perguntas. E eu estou falando isso aqui para você, pessoal, porque nunca é tarde. Então não é para você também, independente da sua idade. Mas Sócrates, eu tô afogado em atividade, não consigo nem respirar direito. 2 meninos em casa, tem que dar atenção pra mulher, é muita coisa, cara. Sim, rapaz, mas é isso que eu tô falando pra você. Você tá cheio de atividade exatamente por não ser produtivo. E aí eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque a gigantesca maioria das pessoas não tem uma boa gestão do seu tempo. E para que a gente possa ter mais tempo pra família ou para o que você quiser, você precisa realmente ter 30 horas no seu dia. Vê que louco. E não tem jeito, pessoal. Somente com tempo sobrando é que você consegue executar tudo aquilo que você quiser. É claro que somente ser produtivo não é 100% do caminho para o sucesso. Eu tive tempo sobrando, mas eu preferi usar isso na minha evolução na carreira na empresa. Mas como eu falei, pessoal, eu poderia ter enveredado, por exemplo, para um empreendimento. Empreender é algo diferente. E aí faltou para mim realmente um tratamento das minhas crenças limitantes que eu tinha na época. E é por isso que eu ando fazendo algumas lives, né, lá no meu Instagram, falando exatamente sobre essa desconstrução dessas crenças limitantes. Eu acredito fortemente que ser produtivo e saber exatamente em que usar melhor o seu tempo é literalmente o caminho do sucesso. E aí lembra do estudo da universidade que eu falei no início desse vídeo? Certamente você está dentro dessa média. E com certeza essa média vai diminuir. Isso vai atrapalhar a sua vida pessoal. Isso vai fazer com que você seja demitido. Isso vai fazer com que você diminua o seu grau de aprendizagem e você não consiga sair do canto. Por isso que eu estou aqui no canal falando sobre produtividade, te mostrando como se tornar mais disciplinado, te mostrando como você ser sim produtivo na sua vida, e você vai ver que você pode aplicar em todas as áreas, na sua família, no seu trabalho, no empreendimento que você queira fazer, no que você quiser. E antes que eu esqueça, se você gostou desse vídeo, não custa nada, aperte aí o botão do like, por favor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative aí o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que virão. Eu vou ficando então por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!